ministro Silvio Almeida detonou os bolsonaristas. Ele chamou os bolsonaristas de divulgadores, né, de espalhadores do ódio, entre outras coisas. Ele falou isso durante uma entrevista. E quando você fala desses pátios, né, que se converteram nas redes sociais, é justamente o contrário, porque quanto mais você odeia, quanto mais você xinga o seu coleguinha, quanto mais você é agressivo, isso aí dá lucro. Sim. Para as empresas, ou seja, o ódio é lucrativo. O ódio dá engajamento, como se costuma dizer. Então, eu não acredito que haja possibilidade de liberdade sem responsabilidade. E para que haja liberdade e responsabilidade, nós vamos ter que pensar democraticamente em parâmetros regulatórios. Você fala, por exemplo, PL 2630, que não passou e pode voltar. Isso, nós vamos para regular. Nós vamos ter que discutir as plataformas, isso. tá. Nós estamos em risco. Nós sabemos, vamos pegar esses casos escabrosos de ataque às escolas. Tá. O pessoal fica falando, porque eles criam um negócio de deep web, né? Nós temos no Ministério dos Direitos Humanos, nós criamos um grupo de trabalho para falar sobre discurso de ódio, discriminação do discurso de ódio. Nós vamos tirar uma série de medidas em relação a isso, vamos sugerir para o centro de governo, e algumas deles o Ministério vai tomar no uso da sua autonomia, que é garantida pela lei. Mas a questão se fala de Deep Web, esses ataques todos, eles são feitos à luz do dia, ou seja, não é na Deep Web, é na shallow mesmo, sabe? Na superfície. Sim. É no Instagram, no Twitter, Instagram, no Facebook. No Twitter e tal. Isso, então a gente tem o YouTube é uma coisa impressionante. Isso. O jeito grava vídeos, sabe, ofensivos, assim, e não acontece nada. Não existe nenhum parâmetro regulatório em nome de algo que eles chamam de liberdade, mas não é liberdade. É no máximo, né, eu não chamaria nem de liberdade, eu acho que seria um abuso do direito de empresa, o abuso da prática empresarial, que se vale daquilo que os seres humanos podem produzir e pior. E os seres humanos podem fazer coisas terríveis, como já fizemos e como estamos fazendo. Então eu acho que é isso. Agora, eu estou lendo esse livro, né, If We Burn, né, Bevins, o nome, é um livro interessantíssimo, em que ele coloca uma coisa que eu acho que tem a ver com isso, né, com o que a gente está falando, né, que é mais ou menos o seguinte. A lógica das redes sociais, porque a gente pensa o seguinte, que, claro, somos nós, nas nossas práticas sociais, né, que produzimos o que a gente chama de redes sociais, são redes mesmo, né, mas essas redes que foram constituídas pelo trabalho humano, elas também, nós estamos assim, emaranhados dentro dessa rede, e portanto ela produz aquilo que nós somos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Então, eu vou te perguntar uma coisa, assim, você que está entrevistando aqui, mas é uma pergunta retórica. Eu não respondo perguntas aqui, Silvio. Não respondo, você só faz. Uma pergunta retórica. Quantas vezes você vê uma coisa na internet, você é um jornalista respeitado, conhecido, e você, obviamente, não pode ficar xingando as pessoas. Imagina se for xingar todo mundo que te xinga, né? Adoraria. Eu também gostaria de fazer isso, mas eu tenho, por exemplo, eu tenho que manter a postura de ministro, essa coisa toda. E aí, você olha e fala assim, gente, que absurdo que essa pessoa falou. Aí você começa assim, e fala, não, sim, melhor parar. Já fiz várias vezes. Várias vezes, né? Várias. Então, até para me livrar. Aí você para e tal, aí você apaga. Você apaga. Agora, o que eu quero dizer com isso? Você percebe então que esse ambiente de rede, ele faz com que nós também tenhamos que lidar com os nossos piores monstros, né? Porque isso vai criando certos afetos, você vai ficando com ódio, você ficando, sabe, empolgado, ansioso. Então, note só como as redes, elas são lugares de produção do sujeito. E são sujeitos de conflito, do ódio. Não é um lugar em que se possa criar uma prática política, pelo menos nos moldes em que é estabelecida uma prática política transformadora, saudável, que resolva os nossos grandes problemas e que possa projetar futuro. E aí, assim, é a questão do livro. Sempre ele fala um pouco disso e fala como esse ambiente todo ele vem produzindo uma certa impotência política, por parte inclusive dos movimentos que pedem a transformação social, né? Então veja, muita gritaria, você falou, muita fumaça, muita onda, né? Mas no final das contas, o que acaba virando? Performance. E só que essa performance, por incrível que pareça, por mais que ela seja politicamente impotente para mudar o sistema, ela acaba de alguma forma
afetando os tempos da política. Porque se a gente não ficar esperto, a gente fica querendo, ao invés de construir política pública, é difícil construir política pública. Sim, né? demora. Você demora. Demora. Você tem uma série de negociações com a sociedade civil e tal, não sei o quê. Não é o tempo de um tweet, né? Não é, claro que não. Porque o tweet você pode dizer o seguinte, Uhum. poxa, quando é que vai fazer tal coisa? Uhum. Quando é não sei o quê? Só que está fazendo, tem uma equipe trabalhando. O tempo da política pública não é o tempo que foi constituído pela internet, mas é tempo também. Então você vai criando a ansiedade das pessoas, vai gerando sabe, porque está todo mundo muito cansado. Aí tem uma questão real, material. Porque as pessoas estão sofrendo muito, cara. Lamentavelmente, o bolsonarismo é espalhador de ódio e incentivador ou incentivadores de reações armadas. Além de espalhadores de fake news nas redes sociais.